o Troca? É isso aí, tem que bagunçar. Pô, quarta-feira com esse monte de jogo. Tá certo. Agora, me chama a atenção, Paulo César Vasconcelos falou muito bem, a volta da confiança ao Fluminense. O Fluminense tinha conquistado 1 ponto dos últimos 9, vinha de 2 derrotas, perdeu para o Atlético Goianiense e perdeu para o São Paulo. Agora, Petkovic, meu amigo, boa noite, estamos agora no Troca. No primeiro tempo, o Fluminense não jogou, né? Foi ataque contra a defesa. 40 minutos, muito pouco. Atuação no primeiro tempo do Fluminense, jogou muito pouco. Teve uma chance com o Iago Felipe, chutado aquela casquinha que o Fred sobe e deixa ele no cara do gol. 2 finalizações dentro do gol do Fluminense. Até o gol, 40 minutos. Após o gol que tomou o Fluminense, aí começou a jogar, a pressionar. E final do jogo, os 5 minutos de prorrogação que deu a arbitragem, mostrou a vontade e reação. Começou a pressionar, roubou uma bola na saída, teve um escanteio, outro escanteio. E tudo. Aí o lance que o Pet citou, a casquinha pro Iago Felipe. Exatamente. Então já foi uma reação, mas muito pouco. Tanto que no intervalo aí o Ailton falou, a gente não pode aceitar olhando o Flamengo jogar, temos que subir. O Flamengo pressionava, foi um ataque contra a defesa, o Flamengo perdendo algumas oportunidades no primeiro tempo. Esse lance aí, o Flamengo pediu um pênalti em cima do Bruno Henrique e na sequência sai o gol do Flamengo. Sempre aqui pela direita, Everton Ribeiro faz o cruzamento, o Matheus Ferraz é infeliz e a bola sobra para Arrascaeta. Arrasca 1-0 Flamengo. Arrasca aproveitou muito bem essa chance, esse cruzamento, jogada boa do Everton, finalizou bem com cabeça, oportunista e botou o Flamengo na frente. E acabou aí, o Flamengo parou de jogar. E aí por que acabou aí? Porque me dava clara a sensação de que o Flamengo tinha mais time que poderia fazer no segundo gol e definir o jogo. Porque o Roque Balboa decidiu reagir, não ficar parado e tomar porrada. O Roque Balboa partiu pra cima do Apolo, foi isso? Exatamente, Luiz. Já, a partir desse momento, já o Fluminense reagiu na partida, começou a pressionar, começou a jogar, queria realmente buscar a vaga. Porque eu falei, no primeiro tempo, não parecia um time que quer buscar a vaga da Libertadores. No segundo tempo, o Flamengo teve só a chance de bola cruzada na área, mas o Lucas Claro, que foi bom, que jogou muito bem no sacrifício, só que olha o sistema defensivo do Flamengo. Falta intermediária, muito longe, ele está esperando dentro da área. Chama o Fluminense para perto do seu gol, qualquer desvio aí perigoso e o Hugo Souza não podia nada fazer. Havia impedimento do Matheus Ferraz, mas aí o Lucas Claro tinha condição legal, a Arrascaeta manda essa no travessão. E aí, Paulo César, o jogo fica lá e cá, fica emocionante. O Fluminense manda uma bola na trave depois com o Michel Araújo. É gol aqui, gol ali, bola na trave aqui, bola na trave ali. E o Fluminense vem pra dentro no segundo tempo. Aí o lance, veja aí, lançamento do Fred pro Michel Araújo. Jogadaça, né, PC? Exatamente, o Pet até observou que o Michel poderia ter concluído após o primeiro drible, mas o próprio Pet, que sempre foi um jogador refinado, também admitiu que o segundo drible e a conclusão são perfeitos. A bola não entra porque o futebol não é uma ciência exata, mas a jogada é linda e ela mostra uma coisa muito interessante. Os espaços que o Fluminense passou a ter a partir do gol de empate e como o Flamengo foi oferecendo esses espaços, né, Luiz? É verdade. Agora, como você bem falou, o time do Jorge Jesus, que é o time dos sonhos da torcida do Flamengo em 2019, um time que fez 90 pontos no Campeonato Brasileiro, tinha essa fome. O Flamengo não se entregaria assim. O Flamengo partiria para marcar um segundo, um terceiro, para resolver logo a parada. Especialmente o Pet me chamou bem a atenção. No intervalo de jogo, avisaram o resultado em Bragança Paulista. Aí o gol de Iago Felipe, o gol da virada, praticamente no último lance da partida. O Flamengo sabia do resultado do São Paulo. Ô Luiz, e observa uma coisa, você tem 4 jogadores do Fluminense e 4 jogadores do Flamengo, uma infelicidade do Felipe Luiz, e aí o Iago Felipe aproveita muito bem. Mas aquele Flamengo que nós nos acostumamos a ver na temporada de 2019, que era incansável, que tinha fome o tempo inteiro, esse Flamengo deixou de existir. E talvez por isso até na entrevista, na saída de campo, o Arrascaeta tenha falado sobre estar envergonhado. Porque provavelmente ele, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Gerson, William Arão, Bruno Henrique, eles olham para aquele período, para o Flamengo daquele tempo, falam assim, a gente já foi capaz de fazer mais e no momento não está conseguindo.
tenta administrar a vantagem, perseguindo o segundo gol, mas sem criar desconforto, pressão, angústia para o adversário. Fluminense, não sei se o Pet vai concordar, mas não foi um segundo tempo para o Fluminense ficar em pânico, tanto que o Fluminense criou oportunidades. E falando do Flamengo, Paulo César, são 5 pontos que vão fazer muita falta. Se você olhar os últimos 6 disputados, deixou 2 pontos em Fortaleza e 3 hoje no Maracanã. Não, deixou não. Sem jogar bem, né? Ele não mereceu ganhar. É verdade. Não conseguiu conquistar. Hoje não mereceu nenhum empate? Hoje nenhum empatezinho? Pelo segundo tempo já não, porque Fluminense poderia não ter ganho o jogo, porque quem não faz leva normalmente. Porque 2 chances claríssimas que teve com Michel Araújo e segunda com Felipe Cardoso, a gente não viu agora nos melhores momentos. Sim. Mas o que me chama a atenção são vários pontos. Do Flamengo, primeiro ponto que me chama a atenção no segundo tempo, não teve nenhuma mudança tática. Mexidas não deram certo e foram 6 por meia dúzia. Não deram certo. Terceira que me chamou a atenção, no primeiro tempo a gente viu muito o Rogério Ceni falando. No segundo tempo não vimos nenhuma vez. Será que o microfone saiu de lá do campo ou ele ficou mudo? E aí no Fluminense, reação, mudança drástica do Fluminense, da postura, da mentalidade e de atitude no segundo tempo. Saiu, ganhou coragem, ficou bravo, buscou isso, enquanto deu tempo, enquanto deu força e velocidade, conseguiu ameaçar e o tempo todo foi melhor no segundo tempo. E isso contra um Flamengo que, quando você deixa jogar, ele vai te envolver, que são jogadores muito bons. Quando você reaciona, mostra fraqueza, mostra falta de confiança, não teve ideia nenhuma clara. Então, realmente, o Flamengo tem que se perguntar por que está acontecendo todas essas coisas. Luiz. Sim, Karine. Opa, desculpa aí, PC, já passo a bola para você, mas só para pegar o gancho do que o Pet estava falando, que não merecia vencer, no caso do Flamengo. Pet, você que esteve dentro de campo, vivenciou bastante o vestiário, como é que o jogador encara essa situação? Falando em termos de elenco e de time mesmo, várias eliminações, o trabalho não engrena também com o novo técnico, passa por essa situação diante de um clássico, como é que fica o clima no vestiário? Imagino que o clima não vai ficar nada bom, ninguém está satisfeito. O clima se descreve com cara e postura e entrevista do De Arrascaeta. Ele foi bem na entrevista, passou vergonha, está falando insatisfeito totalmente, não gostou de nada o que estava fazendo, o que estão fazendo ele e os companheiros. Ele sabe que pode fazer muito mais. Agora, por que não estão fazendo mais? A isso eu não posso te responder com clareza. Posso chutar várias situações por que está acontecendo isso. Mas esses jogadores são muito bons, são craques. Eles precisam voltar a acreditar. Você tem que dar uma coisa a mais para eles voltarem a acreditar de novo e retomar a autoconfiança no futebol deles. Eles vão comprar a ideia, mas essa ideia não acontece. Voltar a jogar, jogam como jogaram no passado, não é bem por aí. E hoje, Karine, o Flamengo teve basicamente força máxima. Sim, teve força máxima. Inclusive, eu estava dando uma olhada nos números do jogo, 19 finalizações para o lado do Flamengo contra 11 do Fluminense. Efetivamente, diretamente ao gol, né? 8 só do Flamengo contra 5 do Fluminense. 8 é um número muito baixo para o Flamengo, né? Mas teve inúmeras chances, 19 chutes a gol, pensando em termos de finalizações. Mas por que será que não conseguiu realmente marcar, PC? Porque não cria efetivamente, Karine, oportunidades como em outras épocas com esses mesmos jogadores criou. O Flamengo teve, durante os 90 minutos, quase que o dobro de posse de bola da equipe do Fluminense. Mas o fato de você ter o dobro de posse de bola tem que gerar uma pergunta: e o que você fez com essa posse de bola? O segundo tempo da partida de hoje, ele é revelador do atual estágio em que se encontra a equipe do Flamengo. Antigamente, houve um período em que o adversário tentava jogar contra o Flamengo, tentava sair para o jogo contra o Flamengo e não conseguia. Hoje, quando o Fluminense subiu mais as suas linhas no segundo tempo, quando o Michel Araújo se movimentou mais, o Fluminense conseguiu jogar. O Pet tem toda a razão, isso é uma questão a ser discutida internamente, não vai ser discutido agora no vestiário, está todo mundo de cabeça quente, irritado, uns irritados, outros abatidos.
Mas, até o jogo contra o Ceará no fim de semana, é o que o Flamengo tem que discutir. Pelo lado do Fluminense, esse reencontro com a vitória após a saída do Odair dá muita confiança. O Fluminense está fazendo uma campanha espetacular dentro do Campeonato Brasileiro. Tirando o Flamengo, que ninguém imaginava que iria sofrer qualquer tipo de contratempo no andar de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, o Fluminense nunca teve esse contratempo também. O Fluminense é um clube, tem um time que está sonhando com vaga na Libertadores. E uma vitória no Fla-Flu é como costuma se dizer, né, Karine, Luiz Carlos, Pet, é um ai Jesus. E um detalhe interessante, né, em relação à campanha do Fluminense, obviamente uma campanha surpreendente. O G6 pode virar G7, eventualmente até G8. E, para o torcedor do Fluminense no início do campeonato, o número mágico era 45, era permanência na primeira divisão. Chegou hoje a 43, está lá em cima brigando. Não, acho que depois do que começou o campeonato, Não, depois tudo do que bem, fez mas no estadual... Antes da primeira rodada, estamos vendo aí a classificação. Eu sei, antes da primeira rodada ninguém esperava o São Paulo líder, né? Mas também o futebol é jogado dentro das 4 linhas, né? E o Fluminense está fazendo muito bem. Ninguém esperava o Fluminense ganhar do Flamengo nesse momento, onde está vindo mal, com 2 derrotas, né? E não cai nenhum jogo depois da saída do Helma, né? Mas por isso estou dizendo, aí estamos dizendo posse de bola. O Flamengo tem dobro de posse de bola. Sim, River ontem teve 70% de posse de bola, o Palmeiras teve 30%. E o 3-0. Então, você tem que jogar o futebol mais com estratégia, com tática, e ter uma proposta. O Fluminense teve uma proposta que em primeiro tempo não conseguiu realizar, os 40 minutos, mas segundo tempo foi valente, conseguiu realmente realizar a estratégia e proposta que o Ailton Marcão prepararam durante a semana. Agora, em relação à proposta, Pet, falando do lado do vitorioso do Fluminense, não lhe parece muito covarde uma proposta de entregar a bola para o adversário e tentar um golzinho num contra-ataque? Quando o Fluminense se propôs a jogar, ele não saiu muito melhor? Exatamente, por isso no primeiro tempo não deu certo, somente teve 1, 2 finalizações, mas muito pouco. Por isso levou um ataque contra a defesa o tempo todo. Defendeu muito bem, mas até esse momento que o Flamengo faz gol com uma infelicidade do Matheus Ferraz. E aí tá dizendo, tá bom, não deu certo, só defender. Vamos partir para ataque, vamos agredir. E logo começou a agredir no final do primeiro tempo. E já chegou 3, 4 escanteios seguidos, já teve finalizações, quase fez o gol na bola parada e terminou o primeiro tempo vendo que dá para reagir. Voltou para o segundo tempo. E sem mexer no time, né? Volta com a mesma formação. Não mudou no time. A postura é tática. Mudou no time, atitude, postura, mudança muito grande que foi perceptível desde o primeiro minuto do segundo tempo. Paulinho. Mudou a postura e tem um detalhe, né? Você tem que ter coragem em qualquer ação que você faça na vida. O primeiro tempo do Fluminense foi um primeiro tempo intimidado, porque nas raras vezes em que teve a bola, não sabia o que fazer com ela. O Pet até observou durante a transmissão. Cadê a transição? Como é que faz essa transição? Tô com a bola, e agora? Como é que eu chego no gol do adversário? A partir do momento em que aposentou a roupa da cautela e vestiu a roupa da coragem, começou a descobrir que é capaz de fazer essa transição de maneira efetiva. Fred, enquanto esteve em campo, foi muito bem, sabe segurar a bola, olha quem é que está se aproximando. Michel Araújo entrou mais no jogo, o apoio dos laterais ali, especialmente pelo lado esquerdo, com o Danilo Barcelos, enfim, foi a mesma formação, mas com uma outra postura, uma outra atitude, que é uma atitude a ser adotada em futuras partidas dentro do Campeonato Brasileiro, porque hoje um resultado como esse, ele diz o seguinte, entre vários recados favoráveis que dá, o time é capaz de poder fazer um jogo mais eficiente, sólido na defesa e consistente no ataque. O Fluminense sai com essa lição do Fla-Flu de hoje. Mas Luiz, PC e Pet, falando também do Fluminense, mesmo na época do Odair, a transição era lenta, faltava essa velocidade para o Fluminense no contra-ataque. E o que fez hoje diferente? Foi a questão de marcar no campo do Flamengo? Karine. Para a vitória? Oi, Luiz. Na ideia inicial do Marcão, inclusive ele tiraria. O Nenê teve problemas estomacais e acabou não ficando nem no banco.
Mas ele tirou do time o Nenê e o Marcos Paulo justamente para dar mais velocidade nessa transição. A ideia inicial era essa, Pet. Não, o Marcos Paulo não é lento. Marcos Paulo é veloz, Marcos Paulo é garoto. Ele pode ter tirado pelas outras razões, né? O Nenê sim, pode ser, mas o Nenê tem muita qualidade, é artilheiro do Fluminense no ano, principalmente no Clássico. Acho que nesse jogo no segundo tempo, como jogou o Fluminense, um Nenê aí entrando no segundo tempo ia ajudar ainda mais. Mas teve esse problema e não estava à disposição. Mas a gente deveria analisar o segundo gol, que houve uma falha do Felipe Luiz. Felipe Luiz falhou no primeiro gol. Deixou o Lucas Claro subir em cima dele e ele não subiu. No segundo, sim, ele era o passe. Mas o que o Isla... Olha boa parada. O que o Isla vai lá atrás? Toda a zaga acompanhando. Você acompanha a penetração do atacante, que nesse caso é o Luca, até a linha defensiva, a última da zaga. Ele passou, você deixa e se posiciona. Porque que ele entrou acompanhando o Luca o tempo todo. Saiu do seu lugar e depois não era do Felipe Luiz. Aí, estou acompanhando até aqui, agora sai, volta na sua posição. Ele ficou parado. Não pode entrar dentro da área e cruzar ao zagueiro. Mas, infelicidade, depois do Felipe Luiz de trazer essa bola erradamente para o Villarão. E o Iago Felipe, que fez um jogaço hoje, aproveitou muito bem e colocou o Fluminense na frente e deu 3 pontos. Luiz, Pet e PC, muita gente na hashtag Troca de Passes está questionando também, claro, o trabalho do Rogério Ceni. Então, vou passar a bola para os nossos comentaristas, Luiz.